Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso canal e hoje falando sobre o SAD11, né? Um fundo imobiliário que tem por trás dele o Banco Santander, né? Então, um excelente fundo imobiliário e eu venho trazendo ele para vocês, por quê? Porque a Genial Investimento acabou indicando o SAD11, por quê? Porque ele é um fundo imobiliário que conseguiu bater o IPCA mais 6 nos últimos 5 anos. Então, ele foi bastante recomendado porque tinham vários investidores deixando de investir na carteira de fundos imobiliários para comprar títulos indexados ao IPCA mais 6. Então, eles soltaram esse relatório informando para os seus investidores que o SAD11 é um fundo que você poderia investir e tranquilamente bater o IPCA mais 6. E nós vamos estar falando sobre ele hoje. Que fundo imobiliário é esse? Se você conhece, deixe o seu comentário. Se você também não conhece, também deixe o seu comentário se você gostou do nosso vídeo. E também lembre-se de seguir o nosso canal, certo? Passando em si para o SAD11, ele é um fundo de papel que pertence ao Banco Santander, né? Então, o Banco Santander, ele que é responsável, é um fundo imobiliário que tem um valor de mercado de R$ 90,51, ou seja, um fundo de papel abaixo de R$ 100. O seu último dividendo muito bom, na casa de 92 centavos. Logo, a gente consegue ver que ele paga um dividendo superior a 1%. Ele tem um patrimônio de 147 milhões, o número de cotista dele 10.553, ou seja, um fundo de papel, que ele tem um valor patrimonial baixo, mas ele tem entregado bons resultados. O valor patrimonial da cota é R$ 95,15, ou seja, você ainda consegue comprar ele aí quase com 5% de desconto. E ele tem uma taxa de administração de 1%. Importante, ele não tem taxa de performance, né? Descendo aqui embaixo, a gente consegue ver que os CRI que pertencem à carteira dele são principalmente para o segmento de lares corporativos, quase 50%, depois de 15,7% para shopping, depois logístico, varejo, residencial e corporativo. A sua carteira, 87,1% são de CRI, tem 8,1% de fundos imobiliários e tem 4,8% em caixa, ou seja, um bom caixa. Do ponto de vista da sua carteira em si, ele é indexado principalmente ao CDI, e isso é uma boa notícia. Por quê? Porque a Selic não vai cair tanto. Ele possui uma exposição ao IPCA, mas aí é somente um quarto da carteira, ou seja, no cenário que nós estamos, ele é um fundo que tem performado muito bem. Se nós olharmos o histórico de resultados dele, a gente vai perceber que ele sempre entregou aí acima de 80 centavos, em aproximadamente nos últimos um ano. Durante aí mais de 5 vezes ele distribuiu acima de R$ 1. Do ponto de vista de dividendo, né, lá há um ano atrás chegou a bater 15,1%, e evidentemente, como ele tem uma maior exposição à Selic, caiu de 15,1 para 12,9, mas nós acreditamos que não vai cair mais, porque existe uma desaceleração da queda da Selic. Do ponto de vista de resultados, foi 1,6 milhões em fevereiro, 1,6 milhões em março e 1,5 milhões aí, né, em abril. As despesas aumentaram bastante aqui, né, se nós compararmos quanto ao mês de março, mas se nós compararmos essa despesa com relação ao montante, ele ainda continuou tendo um excelente resultado e distribuindo por mês o rendimento bem semelhante ao dos meses anteriores, mesmo arrecadando menos e mesmo tendo uma despesa bem maior. Então, é um fundo que ele tem performado muito bem. Se nós olharmos do ponto de vista
de volume absoluto, mais de 5,1 milhões por mês. E se nós observarmos do ponto de vista de negociações diárias, ele fica na casa de 232 mil. Isso é normal, uma vez que esse fundo imobiliário só tem 10 mil cotistas, embora já esteja há um bom tempo aí sendo negociado na bolsa. Se nós olharmos os CRI dele, como nós já vimos, são voltados principalmente para o setor de lajes corporativa. A securitizadora é muito conhecida, que é a Tree Security, né, que ela vende uma das principais securitizadoras aí do REC 11, entre outros fundos imobiliários. O vencimento dele, a grande maioria, como nós podemos observar, depois de 2031, a sua carteira indexada ao CDI é CDI mais um, ou seja, uma carteira bem segura, característico de um fundo high grade, ou seja, ele não é um fundo high yield. E o mais interessante é quem tem um CDI mais 1%, o mercado está pagando CDI mais 1,97, ou seja, se esse CRI fosse vendido, não seriam vendidos com prejuízo. Se nós olharmos a sua carteira de IPCA, ela é bem equilibrada também. Tem um IPCA mais 9,3 e tem um IPCA mais 11,25. E é interessante que todos eles o mercado está pagando mais. Basta você ver que o IPCA mais 9,30, o mercado está pagando 9,62. Ou seja, ele poderia ganhar ali, né? IPCA mais 5, o mercado está pagando 9,52, ou seja, ganharia 4,52% na venda desse CRI se precisasse. Esse terceiro, IPCA mais 5,2, o mercado está pagando 14 por ele, ou seja, 3 vezes mais. E o CRI dele, IPCA mais 7,9, o mercado está pagando 10,14. Então, isso faz com que a carteira dele, que é IPCA mais 6,8 em média, o mercado pagaria nessa mesma carteira IPCA mais 11,05. Ou seja, uma excelente carteira. Se nós descermos para os fundos imobiliários, dois fundos imobiliários bem seguros, Canip 11, né, que é o fundo da Quineia, indexado principalmente a IPCA, e o KNHY, que aí é um fundo high yield, né? O objetivo é entregar o maior retorno possível. E do ponto de caixa, aí ele tem 7,1 milhões em caixa, ou seja, uma carteira bem equilibrada para o cenário que nós estamos. Se nós formos olhar lá no status invest, a gente já vai começar a perceber que ele vem se aproximando da sua cotação máxima, que é R$ 91,38. O dividend yield nos últimos 12 meses, 13,03. Só de valorização, 7,34. E no mês, somente esse fundo imobiliário, ele já vai subindo 2,36. Por quê? Porque a Selic parou de cair. E a Selic parando de cair, os fundos que são indexados, principalmente a Selic, acabam se beneficiando bastante. Então, este fundo cresceu 2,36, enquanto a maioria dos fundos imobiliários, se você for ver, eles estão negativados. Então, é um fundo de papel que você consegue comprar com 5% de desconto, que é o ideal. O ideal é que você não compre um fundo de papel acima de 1. Em caixa, ele tem 9,3 milhões. O dividend yield dele cresce em média 17,7% ao ano e a valorização das cotas cresce em média 1,98%, e ele é um fundo que, embora esteja um bom tempo na bolsa, ele é pouco conhecido, tanto que ele tem 10.533 cotistas, né? E nós descemos aqui embaixo, que é outra coisa que eu sempre gosto de olhar, quais são os fundos imobiliários que têm o SAD 11 na sua carteira, a gente vai perceber que 3 fundos acabam investindo. HFOF 11, IMFO 11 e CPFF 11 da Capitânia são os fundos imobiliários que investem, certo? Então, esse era o SAD 11, fundo recomendado pela Genial Investimento,
no intuito de quem quer bater IPCA mais 6 com fundos imobiliários. Então tá aí para você, 711. Veja se faz sentido na sua carteira. Se você está começando agora, né, procure fundos de papéis mais sólidos, mas se você já está posicionado há mais tempo, dê uma estudada, dê uma lida em Sadio 11 e veja se faz sentido na sua carteira. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal.